Olá, amigos e irmãos, muito bem-vindo você que participa do nosso canal. Você que está chegando agora, nos ajuda aí com o seu like, tá bom? Curte o nosso canal, se inscreve, tá bom? E divulgue, tá bom? Para um amigo, para um colega. E a nossa intenção aqui é trazer um assunto para que possa tornar o seu dia melhor, beleza? Ontem eu gravei um vídeo falando sobre injustiças, né? Que as pessoas às vezes passam por certas injustiças na vida. E fiz a seguinte pergunta: você já foi injustiçado alguma vez? Hoje eu vou falar de outra pessoa que foi injustiçada, simplesmente porque as pessoas em torno dela entenderam, compreenderam a mensagem de Deus diferente, certo? Deus fez uma promessa para esse casal. Esse casal tinha uma empregada, uma serva, e eles compreenderam que a promessa não viria deles mesmos ou da própria mulher. E acabou num desfecho aonde a história da humanidade foi mudada por causa dessa má compreensão desse casal. Apesar de ser um casal abençoado, apesar de ser um casal que nós nos inspiramos neles, mas essa falha fez com que a história da humanidade fosse mudada. Está na história. E essa história, ela se dá no capítulo 16 de Gênesis, onde fala do casal Abraão e Sara, e da serva Agar. Então, o capítulo 16, ele diz assim, começa assim no versículo 1. Ora, Sarai, mulher de Abraão, que o nome dela era Sarai, depois foi mudado para Sara. Sarai, mulher de Abraão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. A serva aparece aqui. O versículo 2 diz: E disse Sarai a Abraão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar filho. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz da sua mulher, Sarai. Só que no versículo 15, ou no capítulo 15, ou no capítulo anterior, Deus aparece a Abraão e promete-lhe um filho. Você vê no capítulo 15 desse mesmo livro, Deus conversa com Abraão, fala: Abraão, você vai ter um filho, eu te darei um filho. Só que eles acharam assim, Sara chegou à conclusão que eles já eram passados de idade. E eles entenderam que se Sara não tinha gerado filho até ali, não ia ser dela esse filho da promessa que iria nascer. Então Sara autoriza ou sugere ao seu esposo que se deitasse com a serva Agar. Olha o problema. Aí, ó, quando nós chegamos aqui Aí quando a história vai se desenrolando, olha o que acontece. Assim tomou Sarai sua mulher Abraão, a Agar egípcia, sua serva, e deu por mulher a Abraão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã. E ele entrou a Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, pois a sua senhora desprezava aos seus olhos, ou seja, tinha dado filho, então a serva já era desprezada. Então disse Sarai a Abraão: meu agravo seja sobre ti, minha serva pus eu em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu,
sou menosprezado aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abraão a Sarai: eis que a tua serva está na tua mão. Era uma serva específica de Sara. Faz-lhe o que é bom aos teus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu da sua face. Entendeu? Então o que acontece? No versículo 7, ao anjo do Senhor, achou junto de uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. E disse Agar, serva de Sarai: de onde vens e para onde vais? E ela disse: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então disse o anjo do Senhor: torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo das tuas mãos. E disse-lhe mais o anjo do Senhor: é aí que eu estou te falando que muda a história de Agar e da sua descendência. E a história da humanidade muda também com essas gerações que saíram dela. Ó, e disse Agar, serva de Sarai: de onde vens e para onde vais? E ela disse: venho fugido da face de Sarai, minha senhora. Então disse-lhe o anjo do Senhor: torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo das tuas mãos. E disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei de sobremaneira a tua semente, que não será contada por numerosa que será. E disse-lhe mais também o anjo do Senhor: eis que concebeste, e terás um filho, e chamarás o seu nome de Ismael. Porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será homem bravo em sua mão, será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da tua face de todos os teus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava: tu és Deus da vista, porque disse: não olhei eu também para aquela que me vê? Por isso se chama aquele poço Lairoi. Eis que está entre Cádiz e Berede. E Agar deu um filho a Abraão, e Abraão chamou o nome do seu filho, que tivera, de Ismael. E era Abraão da idade de 86 anos quando Agar deu a Ismael. Ou seja, Deus faz uma promessa. Boa parte dos problemas que as pessoas têm, né, não é o fato que eu quero deixar em evidência aqui, mas boa parte dos problemas que as pessoas têm é porque elas não avaliam, né, o impacto de suas decisões. Deus prometeu para Abraão, olha só, se Deus estava prometendo para Abraão e Sara que daria a eles um filho, e deu mesmo, o nome dele foi Isaac. Ismael é o filho da serva, da empregada, e Isaac era o filho da promessa que nasceu depois, poucos dias depois, ou meses. Eles tinham uma diferença de idade, só que segundo as tradições abraâmicas, né, daquelas famílias daquele tempo, que vivia naquele tempo, o primeiro que nascesse era o primogênito. O problema começou aí. Agar gera esse menino, ele nasce. E pouco tempo depois, Sara fica grávida também. E os meninos brincavam junto. Só que diz a Bíblia que Agar saiu, né? Agar saiu da presença da sua senhora e foi para o deserto com seu filho. A água acabou, porque a sua senhora, esposa de Abraão,
expulsou Agar de casa. Falou, ó, não quero que essa mulher fique aqui convivendo com a gente e seu filho também venha participar da promessa que o meu filho tem. Então, despediram Agar, deram uma quantidade de alimento para ela e foi embora. Agora o que eu te falo, que culpa teve Agar nessa história? Nenhuma. Mas ela sofreu uma injustiça ao ser desprezada quando viam que ela era uma ameaça ou viam que ela já não servia mais. A maioria dos seres humanos, não são todos, cai nessa armadilha de que uma determinada pessoa não tem mais importância, que deve agora excluí-la do seu círculo, do seu convívio. É assim que aconteceu com Agar. Além dela ser uma serva, que não tinha não tinha direitos. Naquele tempo, praticamente, os servos, eles geralmente não ganhavam salário, eles viviam na casa dos seus senhores, ali eles tinham roupa, tinham alimentação, era o básico, mais nada. E ela teve que obedecer à voz dos seus senhores. Abraão deu carta branca para Sara, autorizar Agar, aceitou a proposta de Agar, e Agar, sendo uma serva, obedeceu essa proposta. Só que tempo depois, o filho da promessa, porque se você for olhar aqui para frente, a história se desenrola, né? Se você for olhar aqui na frente, a história se desenrola. Os anjos aparecem aqui no capítulo 2 Os anjos aparecem aqui, ó, no capítulo 2, logo depois disso, e faz uma nova promessa para Abraão, né? E o que acontece? Deus reafirma logo nos capítulos à frente aquela promessa que ele tinha feito lá atrás, né? Então, aqui já no capítulo 17, o nome de Sara é mudado de Sarai para Sara, né? O verso 16 do capítulo 17 diz: porque eu hei de te abençoar e te hei de dar a ti dela. Deus afirma de novo, através do anjo. Verso 16, porque eu hei de abençoar e te hei de dar a ti dela um filho, e a abençoarei e será mãe das nações. Reis de povos sairão dela. Só que quando você volta lá atrás, por causa daquela falha que eles tiveram, parte da história foi mudada. Que quando Deus fala para Agar, através do anjo, a partir do versículo 11 do capítulo 16, e disse o anjo do Senhor: eis que concebeis, terás um filho, e chamarás o seu nome de Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será homem bravo, a sua mão será contra todos e a mão de todos contra eles. São os povos árabes. Você está entendendo? Aí o que acontece? E habitará diante da tua face todos os teus irmãos. Agora, a história é mudada aqui. Nasce uma outra geração de Ismael. Nasce vários nomes que tiveram importantes ligações na história humana, e tem até hoje, que surgiram as outras nações no Oriente Médio. E agora Israel está ali, ó, no meio. O filho da promessa, que é Isaac, né, gerou as nações, que acabou culminando em Jacó, gerou Jacó, gerou Esaú, e de Esaú surgiu outros filhos, outros povos também. E de Jacó, aonde que a bênção continua pelo filho da promessa, que é Isaac. Nasce Jacó. Mas ao nascer Jacó,
nasce Esaú também. Isso já é de Isaac. Sara já tinha dado à luz a Isaac, Isaac já estava homem, depois Sara vem a falecer. E a história continua. Então depois, e outra coisa também, que depois que Sara morre, Abraão casa-se com Quetura. E ao casar com Quetura, diz a Bíblia que nasce mais 6 príncipes. Está entendendo? Olha só a situação em que Abraão e a sua geração se meteram por causa de eles tentarem ajudar Deus nessa questão. O que Agar tinha com isso, sendo uma serva? Imagina o sofrimento dessa mulher. Mas por causa do comportamento injusto, o problema ali não estava em Abraão ter um filho de Agar. Porque houve um consentimento e ela era serva, naquele tempo aceitava-se isso. Tipo barriga de aluguel, que é hoje que fala aí quando a pessoa não tem condições de ter filho, contrata uma barriga de aluguel. Assim que Agar, naquele tempo, ela prestou esse serviço. Só que Sara se sentiu enciumada por isso, achando que Abraão estava dando mais atenção a Agar do que ela, porque, claro, é natural, a mãe gera um filho, está grávida, o cuidado redobra sobre a grávida. E Sara não gostou disso. E Agar, que era uma serva, não tinha nada com isso. E acabou entrando num sofrimento profundo, sendo expulsa de casa, junto com seu filho, sem saber para onde ia. É aí que Deus entrou na história de Agar e mudou também a história de Agar, mas também, ao mudar a história de Agar, muda a história do mundo. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso, muito cuidado nas nossas decisões, muito cuidado quando ouvirmos a voz de Deus e não se anteciparmos, não, termos paciência em passar dentro do processo legal. Se Deus prometeu para a gente, por que eu vou incluir outra pessoa no meio, envolver outra pessoa que não tem nada a ver com o negócio? Assim aconteceu com esse casal. Eles envolveram a sua serva numa questão, a sua serva veio ao sofrimento, Deus viu a atitude injusta deles para com essa moça, Agar, e Deus agora intervém, abençoa Agar. Agar gera um príncipe, que é Ismael, e de Ismael nasce 12 príncipes, né? Se eu não estou enganado. E agora, esses filhos de Ismael que nascem, formam as outras nações. Aí a história se desenrola, não é verdade? Lá na frente, não é verdade? Ó, os anjos, Deus aparece a Abraão, confirma a promessa nos outros capítulos, não é verdade? O nascimento, vem o nascimento, ó, já no capítulo 21, menciona o nascimento de Isaac, que a confusão de Deus se deu lá atrás do capítulo 16. No capítulo 21, do 21 até o 13, menciona o nascimento de Isaac. Do 14, do versículo 14 do capítulo 21, já fala que Agar é despedida junto com seu filho, ó. O despedimento de Agar e Ismael. Aí, o que acontece? Ó, então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, tomou pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro, e também lhe deu ao menino, e despediu a ela e foi-se andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi e se assentou em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. Deus se comoveu. Verso 17. E ouviu Deus a voz do menino, bradou
E bradou o anjo do Senhor a Agar desde os céus e disse: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. O rapaz também clamava. Talvez pedia para não morrer. Ó, o verso 18. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Verso 19. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço d'água. Olha só. E foi-se, encheu o odre de água e deu beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto, e foi flecheiro. E habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra, tomou-lhe mulher da terra do Egito. Ou seja, Deus ratificou a promessa com Agar, e de Ismael nasceu outras nações. Deus agora fez justiça na vida de Agar por causa da injustiça que ela sofreu. Então nós temos que tomar muito cuidado, talvez, tomar muito cuidado nas nossas ações, para nós não cometermos injustiça com os outros, nas nossas ações, nas nossas decisões. E se nós, de alguma forma, sofrermos alguma injustiça, nós temos que ter claro que Deus fará justiça para a gente. Deus não nos deixará. Quando nós somos injustiçados, Deus se encarrega de mudar o curso da nossa vida. Se você foi caluniado, se você foi passado para trás, se você tomou prejuízo, se você foi enganado, se você foi traído ou traída, se você está sendo excluído, deixado de fora, Deus está vendo tudo isso que estão fazendo com você. E Ele não vai querer que a outra pessoa morra. A outra pessoa, Deus não tem interesse em dar cabo de ninguém. Às vezes a gente fica irado com alguém e quer que aquela pessoa pereça e morra. Mas não é do agrado de Deus que as pessoas morram. Deus vai restabelecer você, fazer justiça na sua vida pelas injustiças que você está passando. Mas você tem que permanecer numa condição equilibrada. Não se antecipe. Antes de Deus tomar a sua decisão, não se antecipe na frente de Deus. Porque Abraão, eles não perderam a bênção. Abraão e Sara não perderam a promessa, não perderam a bênção, agora só tiveram as histórias das suas gerações futuras prejudicadas por causa de uma falha que tiveram. Cometeram uma falha grosseira com Agar. Deus não puniu eles aqui, mas as gerações futuras acabaram sendo punidas, porque nasceu outros povos, e esses povos agora acabam contendendo com Israel, que é filho da promessa, por causa de uma falha que os seus patriarcas tiveram lá no passado. Então, que Deus abençoe a sua vida. Se você está passando por algum tipo de injustiça, tenha calma, ore a Deus, clame a Deus, e Deus certamente se encarregará de te abençoar e mudar a história da sua vida. Nós voltamos a conversar numa próxima.